sobre a alimentação nas fases do ciclo menstrual. Agora que vocês já sabem identificar um pouco melhor como você se sente durante cada fase do ciclo, ou pelo menos entender como funciona o ciclo, vamos saber quais são os alimentos que podem nos ajudar em cada fase. E se você não sabe ainda do que eu tô falando, de como é seu ciclo, o ciclo da mulher menstrual, é porque provavelmente você ainda não viu o vídeo que eu gravei aqui pro meu IGTV, que tá no YouTube também, onde eu demonstro, atuando real, como a gente se sente em cada fase do nosso ciclo. Então eu aconselho que você assista primeiro aquele vídeo e depois vem pra esse pra entender melhor. Usar a variedade alimentar de acordo com o seu ciclo faz você priorizar alguns nutrientes que são importantes para cada período e para a produção hormonal. E também vai auxiliar o seu metabolismo a funcionar de uma maneira mais eficiente. Mas vale lembrar, isso sempre vai depender se os seus hormônios estão regulados e se você faz uso de anticoncepcional hormonal. A fase folicular, como vocês já sabem, dá um início ao nosso ciclo e é no primeiro dia da menstruação que ela começa. Nesse período, a gente precisa fisiologicamente de mais carboidratos. Mas não precisa se preocupar, porque nessa fase a gente também metaboliza melhor o carboidrato. E quando o estrógeno tá alto, ele tende a regular a nossa produção de insulina. E é claro que, como sempre, eu estou falando daqueles carboidratos super saudáveis, como aveia, tubérculos, frutas, grão de bico, lentilha e não doces e bebida alcoólica, né? Nesse período também é super interessante a gente ter atenção a alguns micronutrientes, como por exemplo o ômega 3 e o cálcio. O cálcio ajuda muito a diminuir cólicas, melhorar o humor e aquela retenção de líquido que acontece nesse período que a gente está menstruado. Você pode incluir então de fonte alimentar de cálcio nesse período, bastante folha verde na sua alimentação, semente de gergelim que é riquíssima em cálcio. E você já experimentou o tahine? Ele fica incrível como um molho de salada e o cálcio é muito melhor absorvido quando ele é triturado. Já o ômega 3, ele é um potente anti-inflamatório, então também vai ajudar na redução da cólica, no processo de retenção hídrica, e você pode estar incluindo fontes de peixes gordos ou até mesmo o abacate, a chia, a linhaça. Então olha que dica legal, você pode incluir essa salada rica em folhas verdes escuras, com um pouquinho de nozes, um pouquinho de batata doce para enriquecer com carboidrato. Pode colocar também esse molhinho super fácil de tahine, que a gente simplesmente vai colocar o tahine, o limão, pimenta, sal. Você pode, se você quiser que ele fique um pouco mais molhadinho, acrescentar um pouquinho mais de água e os seus temperinhos preferidos também. E pra gente fechar com a proteína, você pode acrescentar, caso você consuma, um salmão ou um atum, uma sardinha. Mas se você não consome peixes nem carnes, que tal colocar um pouquinho de cogumelos que você vai picar, marinar um pouquinho no shoyu, um pouquinho de mel, pimenta, sal, páprica picante, páprica defumada e um toquezinho de limão se você quiser. Se você tem dificuldade em equilibrar os seus macronutrientes, é muito importante que você procure por um profissional nutricionista para te ajudar, porque independente de micronutrientes, vitaminas, minerais, é super importante a gente ter refeições balanceadas em gorduras, proteínas e carboidratos. A fase lútea é a segunda do nosso ciclo e é aquela que vai te acompanhar desde a ovulação até a próxima menstruação. Infelizmente, algumas mulheres não sentem bem essa fase porque não ovulam, especialmente aquelas que utilizam anticoncepcionais, o que pode explicar a ansiedade que você experiencia desde sempre. Algumas mulheres relatam que quando param o anticoncepcional ficam também um pouco mais tranquilas. Nesse período, a sua temperatura está um pouco mais alta, porque a progesterona aumenta a temperatura do nosso corpo, o que favorece também a termogênese. Então, esse é um momento bacana também para você unir algumas estratégias alimentares, como por exemplo, reduzir um pouco o carboidrato, aumentar o consumo de gorduras boas e alimentos que atuam na função mitocondrial e queima de gordura, como por exemplo, chá verde, a jabuticaba, casca de uva, canela, cacau, abacate, a sardinha, o gengibre, as nozes, entre tantos outros que estão relacionados com a nossa termogênese. E lembrando que eu já falei também em um outro vídeo aqui no IGTV, que tem no YouTube também, sobre os alimentos queimadores de gorduras termogênicos. Na TPM é o momento que a gente mais sente alteração de humor, retenção hídrica, que pode ser seguida também por constipação, ou seja, não vai ao banheiro todos os dias, dores no corpo e sensibilidade nas mamas. Então nossa primeira estratégia é enfocar o trabalho hepático, ou seja, do fígado, porque o metabolismo dos hormônios estrogênio e progesterona acontecem nesse órgão, no fígado. Portanto, diminuir a carga de substâncias químicas que a gente coloca pra dentro pode ser muito interessante para ajudar teu fígado, como por
por exemplo, bebida alcoólica, diminuir gorduras, frituras, industrializados, embutidos, manteiga, creme de leite, margarina e até aquela gordura aparente que eu sei aí que tem gente que gosta de comer. É natural sentir mais fome nessa fase também. E tá tudo bem comer mais nessa fase, desde que seja comidinha rica em nutrientes, comida de verdade, da natureza, todo aquele discurso que vocês já conhecem. Lembrando que pra você ter uma boa produção de progesterona, você precisa estar ovulando, senão você não sente tanto esses sintomas. E pra finalizar, eu preciso dizer que existe muita coisa envolvida no nosso ciclo e que cada pessoa vai sentir os sintomas de forma diferente. Mas pra ajudar vocês, eu vou fazer aqui um resumão de alguns sintomas e o que a gente pode fazer pra amenizá-los. Bom, compulsão por doces. E por mais irônico que pareça, é interessante a gente reduzir açúcar simples e carboidratos simples para que a gente possa evitar os picos de insulina e aumentar essa compulsão. O que eu aconselho? Que nesse período, se você sente muita compulsão por doces, que você fracione a sua alimentação para evitar longos períodos sem se alimentar, chegar na próxima refeição com muita fome e acabar perdendo a linha. É importante que você consuma bastante fibras, porque elas vão auxiliar na regulação da absorção de carboidratos, fazendo com que eles sejam digeridos por um período mais longo, sendo assimilado aos poucos e controlando a sua glicemia. Já falei no outro vídeo, mas é interessante a gente ter um cuidado com a cafeína. Pode aumentar também alguns sintomas, né? Principalmente de dores. Então, tanto o chocolate como o próprio café, o chá verde contém cafeína também, chá preto e até mesmo aquelas bebidas energéticas, né? A gente não pode esquecer delas. Para retenção hídrica, é muito importante a gente priorizar o consumo de água regular. Talvez seja um bom momento para você estar incluindo um suco no seu café da manhã, um suco verde, chás, água de coco, que super ajuda a hidratar, além de auxiliar o bom funcionamento dos teus rins, também pode estar contribuindo para a melhora da sua constipação, ou seja, fazer você ir no banheiro. Para quem tem muitas dores nas mamas, é legal a gente incluir a piridoxina, que é o que? A vitamina B6 na nossa alimentação, e do magnésio também. Esses dois nutrientes, eles são super importantes na redução dessa sensibilidade forte nas mamas. Então seria legal você estar incluindo na sua alimentação fontes de magnésio, como por exemplo as sementes, adoro semente de abóbora, o espinafre, os cereais, os grãos integrais, e como fonte de vitamina B6 você pode estar incluindo mais os ovos, o amendoim, a aveia, a soja orgânica, a cenoura e até mesmo as nozes. Então uma dica legal para você estar consumindo nesse período de TPM é esse mousse de abacate. E essa receita aqui é uma das minhas preferidas, porque ela pode auxiliar tanto na fase lútea, porque ela leva ingredientes termogênicos, quando a gente está de TPM, porque ela é docinha. Isso ajuda a você dar uma enganadinha naquela sua vontade enorme de consumir doces refinados e também ajuda no controle glicêmico, por ser uma receita equilibrada, principalmente em gorduras boas. Eu espero que esse vídeo possa de verdade ter ajudado vocês de alguma forma a trazer mais clareza e principalmente mais desses nutrientes para cada fase do seu ciclo menstrual, pensando em te equilibrar como um todo. Caso você tenha sintomas muito fortes ou algum problema no seu ciclo, é interessante sim você procurar uma nutricionista para te ajudar a regular isso, ou então até mesmo um médico. Eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo para eu saber. Um beijo e até o próximo vídeo.